É o que o Supremo está fazendo, não tem precedente em lugar nenhum do mundo. Tem um juiz que julga um caso em que ele se apresenta como vítima. Esse julgamento é ilegal. Alexandre de Moraes mentiu, como vimos. Tá aí, é mentira o que ele disse. Está espalhando a desinformação, enquanto lidera julgamentos ilegais. Trump assina a ordem executiva que exige comprovante de cidadania para votar. Isso mesmo. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou nesta terça-feira uma ordem executiva que exige que os eleitores apresentem documentos que comprovem cidadania ao se registrarem para votar. Mulher que pichou estátua envia carta para Moraes. É isso mesmo. A cabeleireira Débora dos Santos, que pichou com batom uma estátua do Supremo Tribunal Federal durante o 8 de janeiro, reconheceu seu erro em uma carta enviada ao ministro Alexandre de Moraes. Em um texto escrito à mão, Débora afirmou ter terminado de pintar a frase "perdeu mané", que segundo ela havia sido iniciada por um homem desconhecido. A cabeleireira classificou o próprio ato como desprezível e disse ter se arrependido amargamente. "Me arrependo deste ato amargamente, pois causou a separação entre eu e meus filhinhos", diz trecho. Enquanto isso, ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, afirmou que pretende votar uma pena menor do que a imposta por Alexandre de Moraes para a cabeleireira. Nesta semana, Moraes votou para condenar a mulher a 14 anos de prisão e o pagamento de uma multa de 30 milhões de reais. E a OAB se pronunciou. Criticou a pena de 14 anos à cabeleireira Débora e pede revisão no STF de um retrocesso histórico. É isso mesmo. A Ordem dos Advogados do Brasil manifestou preocupação com o julgamento do STF dos acusados pelos crimes cometidos em 8 de janeiro. Em nota divulgada nesta quarta, a OAB criticou a falta de individualização das condutas, afirmando que os réus estão sendo responsabilizados por atos alheios de violência e ataques a instituições. A entidade elogiou o ministro Luiz Fux por ter pedido vista do processo, apontando que a revisão da pena é necessária para avaliar se as acusações contra Débora são proporcionais às suas ações. E como todos vocês já devem estar sabendo, hoje o STF, por unanimidade, tornou réus Bolsonaro e outros 7 pela suposta trama golpista. À medida em que avança essa farsa, os espectadores podem se esquecer do essencial. Esse julgamento é ilegal. Ele não podia ser feito no Supremo. Eles não têm foro para isso, os acusados. Não houve não houve o devido processo legal, não há. Não houve o direito de ampla defesa. O advogado do general Braga Neto se queixava, né? Mas olha aqui, como é que eu vou defender o meu cliente se eu não tenho acesso a isso aí que está sendo dito pelo acusador? Mas não vamos esquecer da maluquice que um dia vai ser vista com risos, né? Hoje não dá, tem que ser vista aí com indignação. O mundo vai rir ao saber que no Brasil a Suprema Corte tem um juiz que julga um caso em que ele se apresenta como vítima. Isso não existe. Como é que a vítima, o juiz, que fala com rancor de quem tentou montar um plano para assassiná-lo, vai absolver o acusado? Isso é enlouquecido. É o que o Supremo está fazendo, não tem precedente em lugar nenhum do mundo. Nenhuma ditadura agiu assim, nenhum juiz agiu assim, nenhum procurador agiu assim e nenhum advogado teve, até hoje, de enfrentar no Brasil tanta dificuldade. Ele está agora querendo individualizar a pena, individualizar a conduta da Débora, a perigosa terrorista que usou batom. Então, por que não individualiza a conduta dos outros? Só a dela. Agora, a individualização da conduta dela já basta. Onde é que se enquadra
o comportamento dela, acusada de abolição violenta do Estado de Direito. O que é isso? Ela atacou a estátua. Tá bom. Isso aí serve para enquadrá-la em quais artigos? Ela é acusada de golpista, né? Queria abolir o Estado de Direito, formação de grupo terrorista. Não existe isso. O que ele está dizendo não faz sentido. E não é possível um cara atuar ao mesmo tempo como juiz, detetive, delegado, promotor e vítima. Não existe. Então é uma farsa que, à medida que avança, vai mostrando que se trata de uma vingança. O livro sobre direito constitucional, escrito pelo Alexandre, considera tudo isso que ele está dizendo uma coisa de aluno que deve ser reprovado pela pior das faculdades de Direito. Te dar as boas-vindas também a Ana Paula Henkel. Ana, muito boa noite, seja bem-vinda. O que você destaca aí do voto do ministro relator Alexandre de Moraes? Boa noite. Paula, eu vou chamar a atenção para uma parte que ele menciona exatamente os Estados Unidos, né? País em que eu resido, tenho cidadania americana, sei das leis e de toda a situação eleitoral, principalmente aqui nos Estados Unidos. Eu voto para presidente aqui também e chamou minha atenção quando ele disse, quando ele mencionou o elogio de Donald Trump ao sistema eleitoral brasileiro. Isso, claro, ele querendo colocar, né, fantasiar, eu diria, que o Donald Trump estaria elogiando as nossas urnas eletrônicas. Isto não é verdade. Donald Trump é categoricamente contra urnas eletrônicas. Ele é 100% a favor do voto no papel com contagem pública, como também está na nossa Constituição no Brasil, no artigo 37. Alguns casos aqui para desmentir o ministro Alexandre de Moraes. Em outubro, ele sempre disse, desde a conturbada eleição de 2020, eleição que os americanos testemunharam muitos problemas em urnas eletrônicas, principalmente no estado do Arizona. Uma longa batalha judicial foi iniciada. A batalha judicial por causa das urnas eletrônicas lá demorou mais de um ano. Urnas eletrônicas foram destruídas, enfim. Mas na campanha do ano passado, ele disse o seguinte, em 15 de outubro, uma rápida busca desmentiria, qualquer jornal poderia ter feito isso no Brasil e ninguém fez. Em 15 de outubro de 2024, durante campanha, ele disse o seguinte, abro aspas, vamos consertar nossas eleições para que sejam honradas e honestas e, idealmente, vamos para votos em papel, votação no mesmo dia, prova de cidadania, que é muito importante, e a identificação do eleitor. Muitos estão distorcendo isso porque ele, na verdade, ele elogiou a biometria no Brasil, a identificação, a pessoa coloca ali a sua digital e o seu rosto aparece no sistema. Lembrando que alguns estados aqui nos Estados Unidos, a Califórnia, aqui é um deles, não é obrigatória mais a apresentação da identidade. Eu só chego ali, digo o meu nome, confirmo o meu endereço e eu estou apta para votar. Então, isso é uma falácia, né? Há muitos jornais, inclusive, o próprio Globo, o G1, deu que agora há uma manifestação organizada de bolsonaristas para mentir que Donald Trump não elogiou. Não tem movimentação nenhuma. É jornalismo. Bastava simplesmente uma pesquisa simples para mostrar que Donald Trump é 100% contra as urnas eletrônicas.
Isso que eu disse agora, Paula, foi durante a campanha. Durante a campanha são várias declarações como essa que eu mencionei agora. Mas vamos trazer um vídeo então mais recente. Do dia 21 de fevereiro deste ano, o Donald Trump já dentro da Casa Branca, como presidente reeleito, né? Uma eleição ali no meio do Joe Biden muito conturbada, o que ele disse numa reunião, então, mais de 4 horas de reunião para os governadores americanos. Safety and security and for the good of our nation, you should do it anyway, regardless, even if it costs 10 times more, but it actually costs you just a tiny fraction. If you went to paper ballots and you're voting, these machines, they got something going. So paper ballots, and paper is very sophisticated today. Paper, it's called watermark. It's impossible to copy, impossible to cheat. It's actually hard to believe that a piece of paper is highly sophisticated. But it's watermark, and it's very, it's amazing, actually, when you see it. You can't cheat. But if you went to paper ballots and same-day voting, and if you went to voter ID, and also one other thing, you want a proof of citizenship, those 4 things, proof of citizenship, voter ID, paper ballots, one-day voting. And if you went to 2-day voting or 3-day voting, but some of these states, you had 64 days. You know, California just finished up just a short while ago. They were voting a week and a half ago. Beautiful system. It's boxes of 5,000. Boom, boom. And you can go and examine each box. It's so simple and so good. I did ask Elon, because he knows more about computers than anybody I know. I said, what do you think of the voting system? He said, computers are not meant for voting. It's just not it's too many transactions taking place too quickly. They will tell you that the most secure way that you can secure the election, and probably the fastest way, because there can be very little hanky-panky. If you really believe that the computers work, which they don't, but if you want to save a lot of money, all you have to do is go to paper ballots, and you'll be cutting it down by millions and millions of dollars. Tá aí, Paula. A tal dita imprensa bastava fazer uma única pesquisa. Esse vídeo é de 21 de fevereiro deste ano. Donald Trump abomina votação em máquinas eletrônicas. E ele disse que até o final deste mandato dele, ele vai trabalhar para que a eleição seja feita em 1-2 dias, no máximo, em cédulas de papel. Alexandre de Moraes não foi honesto na declaração dele. Isso, ele tem que ser enquadrado imediatamente por Alexandre de Moraes no inquérito das fake news. Mentiu. Mentiu, como vimos. Tá aí, é mentira o que ele disse. Está espalhando a desinformação, enquanto lidera julgamentos ilegais. Só para complementar, não foi só ele, a ministra Carmen Lúcia também fez menção a esse suposto elogio aí que o governo americano teria feito ao sistema eleitoral brasileiro. Foram os 2 ministros durante essa sessão da primeira turma. Ela é solidária até na mentira, né, com essa turma aí. Bom, e na sequência do voto do ministro relator, Alexandre de Moraes, foi a vez de Flávio Dino proferir o seu voto. O ministro afirmou que os manifestantes do 8 de janeiro agiram de forma organizada e armada, o que, na avaliação do magistrado, justificaria uma pena mais rigorosa. Pouco importa se a pessoa tinha ou não uma arma de fogo ou uma arma branca. O que importa, para fins de debate da classificação jurídica, é que o grupo era armado. O grupo portava armas de fogo, armas brancas, e assim sucessivamente. E se diz também, querido ministro Fux, mas não morreu ninguém. No dia 1º de abril de 64, também não morreu ninguém. Mas centenas e milhares morreram depois. Golpe de Estado mata. Não importa se isto é no dia, no mês seguinte ou alguns anos depois. Vimos isto agora, porque a arte é fonte do direito também, bem sabemos, nas telas, pela pena, de um lado, de Marcelo Rubens Paiva, de outro, pela genialidade de Walter Salles, Fernanda Torres e outros tantos que orgulham a cultura brasileira.
O Augusto. Brasil até o passado é imprevisível, né? É incerto, porque ele está reescrevendo o que houve em 1964. Esse cara, olha só, o sujeito foi juiz federal, deputado, senador, governador, agora ministro, agora é ministro do Supremo, e vem falar sobre o que ele não entende e só pode produzir um palavrório de besta quadrada, né? Em 1964, foram mobilizadas, não morreu gente, sim, mas foram mobilizadas tropas. O brasileiro faz isso, sim. Se fica evidente que um lado tem uma força armada muito maior, ele ganha. Por isso se fala da Batalha de Itararé, em 1930. Não houve porque ficou evidente que os getulistas venceriam. Agora, 64 não teve nada a ver. O que ele pode rememorar, e não faz isso para bancar o esperto, é a história do Partido Comunista do Brasil, que foi formado por dissidentes do Partidão, Partido Comunista Brasileiro, que achavam o Partidão muito brando e defendiam a luta armada. E ele apoiou esse grupo. Ele foi filiado ao PCdoB quando conseguiu o governo do Estado. PCdoB. O PCdoB, por exemplo, morreu gente depois. Por quê? Porque o PCdoB, por exemplo, foi o responsável pela guerrilha do Araguaia. Ocupou um território na Amazônia, no Pará, e combateu o exército. Aí aconteceu o que aconteceu. Zé Genuíno estava lá. Também não morreu por pouco. Agora era uma guerra. E ele apoiou. Agora, ele está punindo crimes futuros. Morreria gente. Que papel desempenharia nesse massacre o vendedor de algodão doce? E a menina do batom? O que ela faria? Do outro lado estavam as tropas de 64, porque ele foi contra. Ele perdeu em 64. Ficou fingindo que era um pacifista do Partido Comunista do Brasil. Mas o Partido Comunista do Brasil era uma das organizações radicalíssimas quando eu entrei na Faculdade de Direito, em 68. Eu conheci o PCdoB direitinho. Seguia a linha chinesa. Queria fazer a Revolução Chinesa no Brasil, a mobilização de massas. O Flávio Dino não participou de nada disso, porque a especialidade dele é atacar geladeiras, sobretudo de madrugada, para comer mais um pouco. Bom, e o ministro Luiz Fux, que ontem divergiu dos demais ministros para que a análise da denúncia da PGR ocorresse no plenário da Corte, em vez da primeira turma do STF, hoje seguiu o relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes. Ao proferir o voto, Fux indicou que pretende revisar a dosimetria da pena aplicada à cabeleireira Débora dos Santos, condenada a 14 anos de prisão por manchar a estátua da Justiça durante o tumulto do 8 de janeiro. Um exercício, assim, de humildade judicial. E aqui o ministro Alexandre de Moraes citou um caso que eu pedi vista recentemente, do caso do batom. Eu vou fazer uma revisão dessa dosimetria, porque se a dosimetria ela é inaugurada pelo legislador, a fixação da pena é do magistrado. E o magistrado o faz à luz da sua sensibilidade, do seu sentimento em relação a cada caso concreto. E eu confesso que, em determinadas ocasiões, eu me deparo com uma pena exacerbada. E foi por essa razão, ministro Alexandre, dando uma satisfação a Vossa Excelência, que eu pedi vista do caso, desse caso, que eu quero analisar o contexto em que essa senhora se encontrava. Eu acho que os juízes, na sua vida, têm sempre de refletir dos erros e dos acertos, até porque, como o ministro Dino, de uma certa forma, mais lúdica, destacou, os erros autenticam a nossa humanidade. Debaixo da toga bate o coração de um homem.
Então, é preciso que nós também tenhamos essa capacidade de refletir. E aí o ministro Alexandre de Moraes respondeu ao ministro Luiz Fux. Ministro Fux, em relação ao batom, obviamente, Vossa Excelência me conhece e eu defendo a total independência de cada um dos magistrados e acho que Vossa Excelência vai poder trazer uma discussão importantíssima para a turma. O que fiz questão de salientar, e agora explicito mais, é que é um absurdo as pessoas quererem comparar aquela conduta de uma ré que estava há muito tempo dentro dos quartéis, pedindo intervenção militar, que invadiu junto com toda a turba e, além disso, praticou esse dano qualificado com uma pichação de um muro. E Vossa Excelência bem disse que as pessoas não podem esquecer a questão da dosimetria, aí é uma questão a ser analisada. Então, só esse esclarecimento, e obviamente, jamais falaria algo sobre o pedido de vista, porque eu também peço bastante vista. Vossa Excelência pediu do batom, o ministro Flávio pede de Bíblia, e assim a vida segue. Bom, Silvio, muita gente de olho na conduta, na postura do entendimento, né, do voto do ministro Luiz Fux. Vale lembrar que ontem ele foi voto divergente. Na avaliação dele, esse caso deveria ir ao plenário do Supremo Tribunal Federal, foi voto vencido. E ele também se manifestou sobre a delação do Mauro Cid, mas disse que em momento oportuno vai analisar com mais calma e citou ali algumas questões, algumas irregularidades na delação do Mauro Cid. Então ali ele já se posicionou. E hoje ele traz à tona o caso da Débora dos Santos. Vale lembrar que há 2 votos favoráveis à condenação dela há 14 anos, do ministro relator Alexandre de Moraes. Flávio Dino seguiu o voto de Moraes no sentido de condenar Débora dos Santos, e aí Luiz Fux pediu vista, mais tempo para análise sobre esse caso, e hoje, durante essa sessão, ele cita e diz que vai se atentar à dosimetria, ao cálculo da pena no caso da Débora dos Santos. No caso da Débora, o ministro Luiz Fux agiu baseado ali em 2 fatores, vamos dizer assim. Primeiro, na comoção popular que tomou conta do país, sobretudo nas redes sociais, por causa da Débora, da condenação imposta pelo ministro Alexandre de Moraes no seu voto inicial de 14 anos de prisão e 30 milhões, uma multa impagável. Flávio Dino vai chancelar tudo o que o Alexandre de Moraes fizer. É um voto que praticamente ninguém precisa contar com nada diferente. O Luiz Fux é um juiz de carreira, o único juiz de verdade nesta corte, e ele deu um puxão de orelha sutil nessa fala. Pisando em ovos, ele está pisando em ovos, mas ele deu um puxão de orelha no ministro Alexandre de Moraes quando disse que o magistrado, ele fala, há um coração debaixo dessa toga, que o magistrado precisa agir com sensibilidade, que é preciso entender a dosimetria como uma régua cuidadosa e não simplesmente descartar atenuantes e aplicar a pena máxima, porque é disso que se trata. No caso da Débora, inclusive, isso remete à fala anterior que estava sendo debatida aqui do Flávio Dino. Flávio Dino tenta defender a associação criminosa armada porque entende que desse grupo denunciado, ou seja, centenas de milhares de pessoas, militares podem andar armados. E como militares estão nessa lista de réus, na lista de acusados, sobretudo de acusados, alguns já se tornaram réus hoje, os militares armados, todos estão armados. Isso é uma maluquice, me permita usar essa palavra, porque as imagens falam por si só, não foram encontrados revólveres, pistolas, fuzis, não tinha tanque de guerra, não tinha pólvora, tinha um estilingue ali que sequer pode ser considerado uma arma branca, conforme ele disse. Havia detector de metal na esplanada dos ministérios naquele dia, portanto, ninguém passou armado. A associação criminosa armada é um agravante, é um crime que agrava a pena. Do ponto de vista da pena, ele agrava, aumenta. A Débora tem uma pena de 14 anos porque está imputada neste crime. Então o ministro Luiz Fux começa a jogar um pouco de luz, a luz do direito, da boa doutrina, à espera
de um entendimento mínimo do ministro Alexandre de Moraes. Mas ali você vê, numa cena que nós acabamos de exibir, a arrogância, a petulância do ministro Moraes, que vira e fala assim, primeiro que ele não tinha que rebater nada, né? Não está sendo debatido isso agora, é admissibilidade apenas, mas ele precisa rebater tudo o tempo inteiro, para dizer que ele está com a razão e ele manda nessa turma. Então ele vira e fala assim, você, ministro Fux, fala aqui do batom, o ministro Dino fala de Bíblias, dá um sorrisinho. Para quê, né? Deboche nessa hora. São pessoas que vão enfrentar, já estão enfrentando uma vida muito dura há 2 anos. Bom pessoal, esse foi mais um vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.